Bom dia, boa tarde, boa noite, seus cabeçudos firme e forte, eu acredito que sim, vamos que vamos. Aula de geografia comigo. Seguinte, nas últimas aulas, lá no mês passado, eu estava falando sobre industrialização. E falei localizações das indústrias, tipos de indústrias, informações básicas, generalistas, né, sobre as indústrias. Hoje, a gente já está num assunto um pouco diferente, mas a gente está falando sobre a indústria no governo militar brasileiro, que engloba a data de 64 até 85, ou seja, de 1964 a 85 nós tivemos o período de ditadura no Brasil. Então, o que aconteceu para ter a ditadura no Brasil? Foi eleito um presidente lá chamado João Goulart. O nome dele era João Goulart e o apelido dele era Jango. Então todo mundo, quando ouvia esse nome, Jango, o Jango ele veio com umas ideias diferentes. Na época, ele veio com umas ideias de reforma agrária, tributária, bancária, eleitoral e financeira. E isso para nós brasileiros é uma maravilha pro povão. Só que na época eu tinha Guerra Fria, guerra entre os Estados Unidos e União Soviética, esquerda versus direita, comunismo versus capitalismo. Não parece uma guerra recente, mas ela é muito mais antiga e não foi resolvida ainda, infelizmente. O que acontece é que quando ele veio com essas ideias, os militares começaram a jogar nas mídias e os mais ricos também, donos de grandes terras, começaram a jogar nas mídias que isso eram ideias comunistas. E como o capitalismo combatia o comunismo, então eles deram um golpe de Estado, apoiado por televisão, Rede Globo, apoiado por um monte de famosos na época. Os ricos conseguiram dominar através do dinheiro e influência a cabeça de muita gente. Então isso deu ruim. Eles deram o golpe militar. A esquerda comenta também que não era só um embate entre o socialismo e o capitalismo, mas que também que o Jango queria investir em saúde, educação, habitação e a reforma agrária e deixar de lado as empresas privadas, construção civil, as minas e energia, as usinas e as rodovias. Então eles vieram e dominaram os militares, com a ideia de tirar o Jango e refazer eleições, mas não foi feito isso. Então, da época de 68 a 73, a gente fala sobre o milagre econômico brasileiro, que era uma propaganda de massa gigantesca dos militares, onde eles investiram muito em obras faraônicas. Inclusive, eles fizeram a Zona Franca de Manaus, ou seja, se hoje tem celularzinho aqui que é feito no Brasil, placas de computador, componentes, e o preço é um pouquinho mais barato, seria até mais barato se não tivesse tanto imposto, é porque os militares fizeram isso. Cara, eles fizeram uma ponte gigantesca lá no Rio de Janeiro, Rio-Niterói, já vou ver até o quilômetro dela. Ela tem 13 quilômetros, ou seja, de ponte. E eles fizeram em um tempo muito rápido mesmo. Eles fizeram ela em 6 anos. Para uma ponte de 13 quilômetros no Brasil, isso é muito rápido. Ou seja, se você for analisar, as grandes obras que os militares fizeram foram produtivas para a gente, foram úteis. Eles conseguiram recurso através de empréstimos, ou seja, eles endividaram o Brasil. Eles citaram que era um milagre econômico, mas esse dinheiro tinha que vir de algum local. A realidade é que a gente passou, depois desse milagre econômico, um período de crise no petróleo, crise no exterior, econômica, né? Isso fez com que esse milagre econômico não desse prosseguimento. Diminuísse o número das obras e o endividamento público prejudicou bastante o governo militar brasileiro. Entre essas obras a gente também pode citar lá a Transamazônica, ideias iniciais sobre a Belo Monte, tudo lá no Pará,
Essa Transamazônica foi uma construção na época dos militares. Então, muita coisa boa foi feita, mas tem os lados negativos, como eu sempre falo para vocês. Resumidamente é isso. Não deixem de ler os textos anteriores que eu passei sobre isso, e na próxima um testezinho, beleza? É nóis que voa.